Tiago, capítulo 3, dos versos 13 ao 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém. Sabedoria celestial e sabedoria terrena. Com qual delas você tem se relacionado com as pessoas? É o tema da mensagem desta noite, pautado em Tiago, capítulo 3, dos versos 13 ao 18. Se alguém afirma ser cristão, para muitos isso é o bastante. Poucos se preocupam, de fato, em verificar se essa afirmação se sustenta. Mas o que leva as pessoas a aceitarem que alguém professe ser cristão sem evidências? Você já parou para pensar que, para muitos, basta dizerem serem cristãos, e isso é aceitável, é suficiente. E outras pessoas, mesmo presenciando até uma profissão de fé duvidosa, ainda assim, elas aceitam. O que leva essas pessoas a encararem a profissão de fé sem evidências? Emocionalismo sem compreensão. Ora, o amor irracional que muitos cristãos nutrem os faz acolher uma simples declaração de cristianismo, mesmo que essa suposta profissão não seja respaldada por ações. Pois em seus corações há um sentimentalismo sem entendimento pelas almas, o que os impede de discernir o verdadeiro do falso, a mentira do engano. Alguns acreditam que apenas o ato de declarar ser cristão é suficiente. Além disso, ainda existem muitos cristãos que têm dificuldades até em aceitar o que estão observando. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas em suas obras contradizem as suas afirmações, as suas identidades. Mesmo assim, muitos se recusam a aceitar, preferindo agarrar-se a uma falsa confissão de fé, em vez de reconhecerem que ali há um coração que ainda está em trevas, que ali não há um coração regenerado. Isso ocorre porque em seus corações superabunda um emocionalismo sem entendimento, a ponto de levá-los a entender e até defender que basta uma profissão de fé, sem qualquer averiguação de confirmação, basta uma profissão de fé, sem qualquer escrutínio, para serem realmente aceitas como cristãs. Entretanto, meus amados, as Escrituras são diretas, claras e fiéis ao propósito de glorificar a Deus. Na palavra de Deus, o que é bom e o que é mal é mal. De uma mesma fonte não pode brotar água doce e amarga. De uma mesma árvore, frutos bons e ruins. Ou a porta é estreita ou é larga. Ou se professa realmente Cristo Jesus a partir também das obras para a salvação eterna, ou não há uma profissão verdadeira. As Escrituras são claras. Então, por que a aplicação prática do conhecimento nas relações deveria ser diferente? Porque Tiago ele está dizendo que a forma que você se relaciona com outros diz que tipo de sabedoria está no seu coração. Isso manifesta claramente o Senhor da sua vida. Então, se a profissão de fé genuína exige frutos para a autenticação da fé, se Jesus deixou bem claro que uma árvore ruim não pode produzir bons frutos, por que nas inter-relações pessoais será diferente? Eu estou dizendo isso porque é comum nós termos pessoas no nosso meio facciosas,
egoístas, invejosas, orgulhosas, que disseminam discórdias, que estão dentro da igreja, dividindo o povo do Senhor, afastando as ovelhas neófitas. E muitos aceitam essas pessoas, como se apenas uma profissão de fé fosse suficiente para elas serem enxergadas como cristãs genuínas. E hoje é comum muitos conselhos não disciplinarem membros que estão vivendo o contrário à palavra, porque julgam estarem lutando por uma paz fajuta. Eles dizem que, não, nós queremos paz, nós acreditamos na graça, nós acreditamos que Cristo há de transformar. Isso são justificativas para não corrigirem o erro. E muitos só querem disciplinar quando se trata de pecado sexual. E os pecados que ocorrem entre relações mútuas, como falso testemunho, denegrir a imagem do irmão, isso não é suficiente para a correção eclesiástica? Meus irmãos, o cristianismo estabelece a diferença entre o certo e o errado. E eu também digo que existem duas categorias de sabedoria, uma terrena, demoníaca, e uma pura, celestial. Você pode até não concordar com isso, mas foi Deus quem revelou sua vontade autoritativa, que orienta-nos e julga-nos. Nós seremos julgados segundo a palavra de Deus. Nós iremos comparecer diante do Senhor e iremos prestar conta dos nossos atos. E como disse Jesus, até das palavras ociosas que saíram de nossos lábios. Percebamos então que Tiago ele está considerando o núcleo das relações. O que lhe motiva a se envolver com partidos dentro da igreja, grupinhos. Tiago ele está considerando que algumas relações conturbadas dentro da igreja têm uma origem, é terrena, é diabólica. Por isso que eu acabei de dizer que existem duas categorias de sabedoria, uma terrena, demoníaca, e uma pura, celestial. Por isso, meus irmãos, que nós devemos entender que Tiago ele está expondo diante da igreja que há uma sabedoria verdadeira que molda as suas relações e que traz frutos benevolentes, deleitosos, mas também há uma forma de você se comportar que é autodestrutivo. Vimos que é necessário haver disciplina e responsabilidade na fala. Pois, como ele falou, versos anteriores, um pequeno membro, a língua, tem o poder de direcionar e destruir a vida. Pois, de uma mesma fonte, pode haver incoerência, coisas boas e coisas amargas. Mas, como disse Tiago, meus irmãos, isso não é conveniente para vocês. É normal o ímpio supostamente dizer que acredita em Deus e viver de forma perversa, porque ele está em trevas e o seu coração lhe autoengana na tentativa de justificar uma aceitação de Deus quando as suas ações confirmam que ele está em um estado de condenação. Mas entre os cristãos, o que deve haver é paz, é comunhão, é altruísmo. Entre os cristãos deve jorrar água doce, não amarga, porque aqueles que foram alvos do amor eletivo de Deus são transformados por Cristo. E como Jesus Cristo deixou bem claro, aqueles que creem nele percebem, contemplam, experienciam que jorra de seu ventre água viva, água para a eternidade. O que Tiago nos ensina, igreja, é que a boca fala do que o coração está cheio, e as relações demonstram isso claramente. As ações revelam que dominam o coração. Por isso, a postura de agir com sabedoria celestial ou terrena confirma quem é o Senhor do coração. Afinal, existem dois tipos de sabedoria, uma que vem de Deus e outra que é terrena, demoníaca. A verdadeira sabedoria se manifesta na prática, não apenas no discurso. Tiago está reiterando isso por várias vezes. A forma que você se porta nas relações diz quem é o Senhor do seu coração. Por isso que ele sempre está dizendo, não basta declarar-se cristão, tem que viver como cristão genuíno. Não é suficiente dizer que ama, você deve amar de forma concreta. Então, sabedoria celestial e sabedoria terrena, qual delas
você tem se apegado e se relacionado com as pessoas? Em primeiro lugar, no verso 13, Tiago diz: a sabedoria verdadeira revela-se pela piedade. Olha a pergunta inquiridora dele. Quem entre vós é sábio e inteligente? Todos, meus irmãos, todos têm a disposição natural de se auto-intitularem sábios. Principalmente quando alguém tem algum grau de intelectualidade avantajado em comparação a outros. Muitos gostam de dizerem que conhecem, que leram, que são sábios, mas a pergunta de Tiago é uma pergunta inquiridora. Porque a partir daquilo que ele vai considerar, nós devemos olhar para os nossos corações e saber o que nos motiva, o que nos orienta nas nossas relações. Por isso ele começa dizendo que entre vós é sábio e inteligente. Naturalmente, muitos poderão pensar: eu sou sábio, eu conheço a palavra do Senhor, eu conheço as Escrituras. Mas só que Tiago, ao fazer essa pergunta inquiridora, a fim de que a igreja reflita a respeito da verdadeira sabedoria que se revela pela piedade, daí ele diz: mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ou seja, novamente, Tiago diz que a verdadeira sabedoria se revela pela piedade. E piedade diz respeito a você ter inclinações afetuosas, salvíficas, perante o Senhor e o seu próximo. Piedade diz respeito a como se relacionar com Deus. E nós sabemos que, vivendo em obediência à sua palavra, é a única forma de nós honrarmos o seu santo nome. Então a pergunta inquiridora de Tiago é para levar as pessoas a refletirem sobre o que está em suas vidas. Se você se acha sábio, se você se acha sensato, inteligente, então mostre a sua sensatez, mostre a sua inteligência, mostre a sua sabedoria. De que forma? Em mansidão, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago, ele não quer saber a respeito do que você acredita apenas. Pois como ele falou anteriormente, até os demônios creem que estremecem. Ele quer saber se a sua vida está confirmando a fé que você possui. A pergunta inquiridora de Tiago é para nos levar a refletir sobre a vida prática, não especulativa. É claro que se nós começarmos a questionarmos uns aos outros aqui nesta noite, a respeito do que significa amor, generosidade, misericórdia, humildade, paciência, virtude, todos terão opiniões formadas. Todos. Mas a ideia de Tiago não é saber o que você tem em termos de definição sobre essas coisas. Tiago, ele está interessado em ver obras que glorificam a Deus, obras que glorificam Cristo Jesus. Porque um cristão maduro, ele demonstra sabedoria pelo modo como vive, especialmente nas relações. Você não deve dialogar sobre o amor, deve ver o amor. Pois a prova da sabedoria, como diz Tiago, é mediante proceder piedoso, boas obras. Obras que glorificam a Deus. Ou seja, a inteligência está no fato de saber perdoar quando se é ofendido, doar quando se vê necessidades, abraçar quem nos apedreja e amar nossos inimigos. É nisso que está a verdadeira sabedoria. Pois como nós vimos anteriormente, sabedoria é o ato de você aplicar à vida prática o conhecimento que você possui. E Tiago, ele está considerando como está a sua relação com o outro. Você se acha sábio, inteligente? Mostre isso em mansidão de sabedoria e proceder condigno. Por isso, meus irmãos, a pergunta inquiridora de Tiago leva à reflexão sobre a vida prática, tirando de nós a disposição natural de ficar simplesmente no campo teórico. Muitos dizem que amam, mas não demonstram em atos. Muitos dizem que não, eu consigo perdoar quem me ofende, mas quando são ofendidos, quando têm a sua imagem denegrida, quando são prejudicados, há no seu coração um grande impasse. Perdoo ou não? Mas agora há pouco não estavam dizendo que conseguiam perdoar? Por que agora há dúvida se libera perdão ou não? A prova da sabedoria, meus irmãos, a vida que agrada a Deus, é mostrada na prática.
Não nos interessa sabermos simplesmente a definição do que significa humildade, mansidão, bondade, longanimidade. É claro que nós devemos saber tudo isso, porque a partir de uma definição dessas coisas, nós sabemos o que devemos realizar. Só que saber sem viver essas virtudes não nos é interessante, porque conhecendo e não vivendo, a única coisa que cai sobre nós é a reprovação divina. É nas palavras e ações que se demonstra sabedoria. A reflexão de Tiago nos orienta a focar no que é verdadeiramente significativo, o coração. Por isso ele inicia questionando: quem entre vós é sábio e inteligente? Muitos se concentram no passado e afirmam: como era maravilhoso o meu passado. Hoje enfrento dívidas e responsabilidades, estou mergulhado em tantos problemas, como era bom quando eu vivia na casa dos meus pais, não tinha responsabilidade. E algumas pessoas são tão nostálgicas que vivem uma espécie de lembrança doentia, porque só olham para o passado. Entretanto, meus irmãos e irmãs, há muitas pessoas também que fixam tanto o seu olhar no futuro, que começam a imaginar o que desejam e o que ainda não conquistaram, o que provoca ansiedade. Entretanto, a maneira mais eficaz de vivermos não depende do que está por vir ou do que já vivemos, mas sim de olhar para o nosso coração, porque a pergunta inquiridora de Tiago é justamente para olharmos para o nosso íntimo, olharmos para dentro de nós e analisarmos como está a nossa relação com Deus e com o próximo. Então não fique só olhando para o passado ou para o futuro, olhe para o seu coração. Muitos têm dificuldade em olhar para dentro de si, não querem enxergar a realidade espiritual que está gradativamente se definhando. Alguns não consideram o seu caminhar em suas relações, porque vão se deparar com um quadro horrível. Mas só iremos conseguir vencer tudo isso se nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso Senhor e suplicarmos: Senhor, eu quero viver sabiamente para a tua honra e glória. Após levar seus leitores a examinarem-se a si mesmo, Tiago passa a descrever que há uma sabedoria celestial e uma sabedoria terrena. E qualquer pessoa irá se relacionar a partir do que tem ocupado o seu coração. Não há como deixar de se relacionar à luz dessa sabedoria descrita por Tiago. Ou você se guia pela sabedoria celestial, ou por uma sabedoria terrena. E uma vez isso se tornando claro, que há uma sabedoria terrena e uma celestial, Tiago agora ele passa a evidenciar o contraste entre essas sabedorias. Porque ele acabou de dizer que a sabedoria verdadeira revela-se pela piedade. Aqueles que se julgam sábios, inteligentes, devem considerar isso. Agora, ele passa a descrever a natureza de cada sabedoria, bem como os efeitos de cada uma. Em segundo lugar, nós iremos abordar o que Tiago pontua para nós a partir do versículo 14. A sabedoria terrena revela-se pela impiedade. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, Tiago, ele, como eu acabei de falar, ele quer que olhemos para dentro de nós e refletimos sobre as nossas relações. E ele passa a considerar no versículo 14, antes de adentrar a descrição da sabedoria terrena, que é o que está no seu coração, é o que está dentro de você. Ao invés de viver piedosamente, você tem em seu coração, aí ele passa a descrever, dando as características da sabedoria terrena: inveja amargurada e sentimento faccioso. Olha as características da sabedoria terrena: inveja amargurada. Como eu acabei de falar, que é o segundo tópico, a sabedoria terrena revela-se pela impiedade. E o que é que Tiago diz? Se você não vive piedosamente, antes há no seu coração inveja amargurada. E o que isso significa, meus irmãos? É a ambição que está ligada à cobiça de posição e posses. Há pessoas que se alegram quando alguém perde algo de material. Algumas pessoas não possuindo aquilo que o outro possui, lá no seu íntimo,
sentem amargura. É pesar para elas ver que elas não têm, enquanto outros possuem. Tiago ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem no seu coração inveja amargurada, ambição não somente do que o outro possui, mas o que ele é, a posição que ele ocupa, cuidado, diz Tiago. Aí ele passa a descrever e novamente ele diz, acrescentando as características, não somente inveja amargurada, mas sentimento faccioso. Meus irmãos, a palavra que Tiago usa para sentimento faccioso significa espírito de partidarismo. Talvez algumas pessoas não sintam inveja amargurada em seu coração sobre aquilo que as pessoas são e possuem. Mas há sentimento faccioso, há espírito de partidarismo. E quando se trata de igreja, porque sempre estamos falando sobre liderança, sempre estamos falando sobre influência no falar, no servir, sempre estamos falando de presbíteros, pastores, diáconos, ou seja, o que permeia a igreja são posições. Mas Jesus, ele disse, olha, os gentios têm autoridade sobre si, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo. Jesus ele está ensinando a humildade e o compromisso na expansão do reino. Todavia, o pecado no meio da igreja faz com que algumas pessoas percam isso de vista e passem a serem automotivadas a partir das posições. Não se trata da vocação, não se trata do servir com amor, mas do status. Sentimento faccioso. Alguém que é orientado pelo espírito de partidarismo vai prejudicar quem realmente é vocacionado. Vai prejudicar alguém que nem é uma ameaça, mas aquela pessoa, por algum motivo, viu que aquela pessoa pode ser uma ameaça a si. E dado ela ser orientada pelo espírito de partidarismo faccioso, o que é que ela vai fazer? Vai prejudicar, vai taxar, vai tentar burlar a sua ascensão, prejudicando de alguma forma. E Tiago declara, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Meus irmãos, a verdade de Deus expõe as árvores. E isso é perceptível a partir dos frutos. É por isso que Tiago, olha, não se gloriem desses sentimentos, dessas posturas. Não mintais contra a verdade, porque Deus ele sabe quem é quem. Ele sonda os corações, ele esquadrinha os pensamentos. E aqueles que vivem sendo motivados pelo espírito de partidarismo, aqueles que sentem inveja amargurada em seus corações dentro da igreja, podem até galgar alguma coisa, mas serão infrutíferos. Aonde colocarem as suas mãos, não haverá bênção divina, não haverá prosperidade, não haverá crescimento, porque Deus está mostrando que ali há uma pessoa de inveja amargurada e sentimento faccioso. E de forma mais clara, meus irmãos, Tiago ele diz que tipo de comportamento é esse. De onde isso se origina? Do nosso coração, é claro, quando assim se portamos. É por isso que Tiago, no versículo 15, ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Não é a sabedoria que vem de Deus. Você pode articular, você pode ter posicionamentos, criar alianças, você pode de alguma forma galgar posições, seja dentro da igreja, no seu trabalho ou em qualquer outro ambiente, a parte das Escrituras Sagradas. Mas Tiago diz isso. Essa sabedoria não vem do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca, ou dependendo da sua tradução, diabólica. É uma sabedoria desprovida da graça divina. É uma sabedoria que não é do coração de Deus, mas do coração caído do homem, porque é terrena. E quando Tiago diz que é uma sabedoria animal, ele está se contrapondo àquilo que é espiritual. Porque essa palavra também pode ser traduzida por natural, como oposto de espiritual. O que Tiago está dizendo é que essa sabedoria que não vem do alto é terrena, é de um mundo caído. Por isso que Tiago diz que é terreno, animal e demoníaco. Não é somente o homem que age dessa forma,
Mas a forma dele agir pontua que ele está sendo influenciado por Satanás. É uma marionete nas mãos do inimigo da nossa alma. Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, sobre essa expressão demoníaca. Quando o diabo profere a mentira, é ruim. Quando usa o mundo para colocá-la em prática, é ainda pior. Mas quando os membros da igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. Porque o caos foi instalado. A igreja será dividida. Pessoas serão feridas. Ao invés da igreja ser edificada espiritualmente, ao invés de ela se firmar em deleite por estar glorificando a Deus, devido às pessoas estarem se relacionando através de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, o que haverá é caos dentro da igreja, tristeza, derramar de lágrimas, pessoas sendo feridas, saindo decepcionadas dentro da igreja, porque chegaram à conclusão de que o mundo é mais atraente em termos de tranquilidade, de que dentro daquela igreja de tanto caos, divisão e disse-me-disse. Muitas pessoas, meus irmãos, estão saindo de dentro das igrejas porque veem homens se degladiando por causa de posições. Mulheres se alfinetando porque estão, de alguma forma, protegendo a sua esfera de influência. E algumas pessoas saem dentro da igreja com uma percepção extremamente negativa, a ponto de dizerem, nem no mundo se vive isso. E Tiago ele está dizendo, a natureza de todos esses relacionamentos conturbados é terreno, é animal e demoníaco. Pois o resultado da sabedoria terrena é esta, diz Tiago no versículo 16. Não poderia ser diferente. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando a gente vem para a igreja, mesmo que a palavra seja dura, nos repreende, nos exorta, nós saímos de alguma maneira alegres. Porque Deus falou aquilo que nós precisávamos. Mas quando nós chegamos no culto, quando nós estamos vindo para a igreja e de repente começamos a lembrar, a enxergar aquelas pessoas que tanto causam mal dentro da igreja, nós saímos péssimos. Ao invés de haver adoração, graça, ao invés de haver renovação, o Senhor falando, ao invés de haver libertação, quebrantamento, há confusão. Porque onde há inveja, sentimento faccioso, diz Tiago, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É a igreja se reunindo de repente para fazer algo. Não, vamos reunir dinheiro, vamos vender esse lanche. E o dinheiro apurado vai ser para missões, vai ser para obra social. A igreja, não no dia do Senhor, mas em outro dia, a igreja ela está vendendo alguma coisa, promovendo alguma coisa para trazer edificação. Mas daquela coisa pequena, que aparentemente é virtuosa, traz caos, impaciência, briga. Porque tem alguém ali com inveja e sentimento de partidarismo e faz daquele núcleo que poderia abençoar algo que amaldiçoa. Aí os irmãos, não quero participar disso não. É só briga, é só confusão, é só cobrança. Toda espécie de coisa ruim surge de homens e mulheres que são motivadas por uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque o resultado é só confusão e toda espécie de coisa ruim. É importante, meus irmãos, analisarmos as motivações por trás das próprias palavras e ações, avaliando se são influenciadas por orgulho ou inveja, ou são valores que promovem desenvolvimento pessoal e transformação. Devemos estar analisando, sim, o que alguém se propõe a fazer, a partir do que ela está dizendo. Isso vai trazer transformação, isso vai trazer edificação, isso promove desenvolvimento pessoal, ou isso que está sendo realizado dentro da igreja, traz discórdia, afasta as pessoas, porque tudo aquilo que traz confusão e toda espécie de coisa ruim, por detrás há inveja e sentimento faccioso.
Algumas pessoas mudam no período de eleição. Quando está ocorrendo eleição para o presbiterato, para o pastorado, para o diaconato, algumas pessoas mudam. São pessoas melhores. Você começa a ver a pessoa sorrindo, o pastor visitando, aconselhando, ou seja, é um anjo celestial. Mas a motivação desse pastor, desse presbítero ou diácono é sentimento faccioso, é posição, é status, é posses. E o resultado posterior a essas ações, que camuflam o verdadeiro, é confusão, é esvaziamento da comunhão dos santos, é a igreja defiando gradativamente. Que nós venhamos analisar, sim, meus irmãos, as motivações por trás das próprias palavras e ações. O orgulho e a inveja podem dificultar o desenvolvimento de atitudes consideradas justas ou construtivas. Porque, como disse Tiago, o resultado da sabedoria terrena é confusão e toda espécie de coisas ruins. A igreja não tem paz, porque o orgulho e a inveja dificultam o desenvolvimento da justiça e da piedade. Sentimentos como inveja, conquistas alheias, ou sentir satisfação diante da perda de outro, pode indicar a necessidade de reflexão sobre as próprias atitudes. E se você não estiver disposto a analisar o seu coração, você nunca vai enxergar o que está lhe motivando. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que a inveja e o orgulho são inimigos da justiça e da piedade. São inimigos da paz, são inimigos da harmonia. Tiago, expondo a origem da sabedoria terrena e descrevendo as suas características destrutivas, mais uma vez eu lhe pergunto, sabedoria celestial ou sabedoria terrena? Qual delas você tem se relacionado com as pessoas? Em terceiro e último lugar, a descrição da sabedoria celestial. Tiago disse que a sabedoria verdadeira revela-se pela piedade. Depois ele fala que a sabedoria terrena revela-se pela impiedade. Porque a inveja e o sentimento faccioso produz toda sorte de confusão e coisas ruins. Mas ele diz, olha, há uma sabedoria celestial. Ele rogou à igreja, olha, busquem a sabedoria do alto com fé, porque Deus há de concedê-los. Então, Tiago orienta a igreja a buscar a sabedoria verdadeira. Então, aqui, novamente, no versículo 17 e 18, ele passa a descrever a natureza da sabedoria celestial. A sabedoria, porém, lá do alto. Primeiro, meus irmãos, ele diz, olha, há uma sabedoria diabólica, porque é do seu coração, é terreno, é desse mundo caído. Mas ele diz que há uma sabedoria que não parte de nós, mas do Senhor. A sabedoria é do alto. Após falar a respeito da fonte da sabedoria, que é celestial, e devemos entender isso, é algo que Deus faz em nós, através de nós, concedendo-nos. Após entender isso, ele passa a descrever a sabedoria celestial, que é completamente distinta da sabedoria terrena. Uma vez que a falsa sabedoria é terrena, animal e diabólica. A sabedoria verdadeira é celestial, é do alto. E o que é que ele diz a partir das características que ele dá a respeito da sabedoria celestial? É primeiramente pura. E o que isso significa? Não é contaminada pelo pecado. Ela está livre de motivos egoístas e maliciosos. E isso, meus irmãos, significa santidade de caráter. Meus irmãos, a pureza é o fundamento da sabedoria, pois sem ela não pode haver verdadeira comunhão com Deus. Uma vez que aqueles que agem de forma pura, sem serem contaminados pelo pecado, livres de motivos egoístas e maliciosos, é porque estão bem com Deus. É Deus quem está lhe dando. Você sabe, você lembra o que Deus disse para Salomão? Como você não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e tudo isso que você não me pediu. Sabedoria que vem do alto. Que é o ato de você se relacionar bem com as pessoas, a partir da aplicação da palavra. Depois, pacífica. A sabedoria genuína busca a harmonia e a reconciliação, promovendo paz entre as pessoas.
Algumas pessoas, quando ouvem algo de alguém, logo dizem: isso aí não me espantava. Eu já sabia que aquela pessoa era de má índole. Sabedoria terrena. Mas a sabedoria celestial procura apaziguar as partes que estão em conflito. Por quê? Porque é pacífica. Ela busca harmonia, busca reconciliação, não à custa da pureza doutrinária, mas fundamentados nas Escrituras Sagradas, busca harmonia, busca reconciliação, porque está promovendo a paz entre as pessoas. A verdadeira sabedoria, na sua característica, também é indulgente, ou seja, razoável, cheio de consideração, moderado, gentil. E Tiago acrescenta: tratável. Uma pessoa sábia, você sabe lidar facilmente com ela, porque facilmente ela é persuadida, que é o contrário de obstinado, ou seja, a pessoa tratável é aberta à persuasão, é uma pessoa indulgente, alguém disposto a ouvir e a ser ensinado, sem teimosia. A verdadeira sabedoria nos leva a entender, devido à humildade, devido a ser pura, pacífica, indulgente, a verdadeira sabedoria nos leva a entender que, se alguém se propõe a nos ensinar, estamos abertos. Porque o sábio se deixa admoestar, como disse Salomão, mas o tolo não. O tolo é teimoso. O tolo, ele não se deixa ensinar. Ele não é de fácil persuasão. Ele é obstinado. Mesmo que a verdade esteja sendo exposta diante dos seus olhos, há alguma reserva no seu coração. Porque não é uma pessoa indulgente, tratável. Mas o sábio não. Ele se deixa persuadir. Ele consegue enxergar e ter flexibilidade. Ele sabe ser firme quando é necessário, mas flexível quando é conveniente. Porque é uma pessoa tratável, plena de misericórdia. As características que Tiago dá para a verdadeira sabedoria é completamente distinta da sabedoria terrena. Enquanto a sabedoria terrena é permeada por sentimentos facciosos, partidários, e inveja amargurada, a verdadeira sabedoria é pacífica, ela é mansa e plena de misericórdia. Uma vez que teve misericórdia no Senhor, age com misericórdia com os outros, se coloca no lugar do outro. E de bons frutos, ou seja, o que produz resultados visíveis de retidão. O sábio, ele sempre está influenciando outras pessoas para serem melhores do que são. É tão bom você se aproximar de alguém que lhe leva para mais próximo de Deus. É maravilhoso quando você está na companhia de alguém que você sabe que aquela pessoa vai trazer instrução, vai trazer edificação, vai enriquecer a sua alma do divino. Por quê? Porque, como diz Tiago, é cheia de bons frutos, produz resultados visíveis de retidão e é imparcial. A palavra grega que Tiago usa para imparcialidade significa que é aquela pessoa que não é dividida em julgamento. Não é uma pessoa de duas mentes, de duas almas, que considera o ser justo a partir de um alto benefício. Isso é uma pessoa parcial, mas o sábio não, ele é imparcial. Ele julga segundo a reta justiça, como disse Jesus, porque é uma pessoa reta. Não há fingimento na sua vida. Ou seja, não é uma pessoa hipócrita. Uma pessoa fingida é uma pessoa hipócrita. Uma pessoa sem fingimento significa uma pessoa sincera, sem hipocrisia. Todas essas características que Tiago dá para a sabedoria celestial diz respeito a características que devem ser aplicadas nas nossas relações. Se você não é pleno de misericórdia, você não vai aceitar o outro. Se você não é imparcial, você vai ser injusto no seu julgar. Se você é fingido, significa que você é uma pessoa hipócrita. Se você não é pacífico, você não vai procurar conciliação, a paz entre as partes que estão em conflito. Você gosta do caos. Tem pessoas, meus irmãos, que são tão perversas em seus corações, que gostam de ver o caos. Não tem aquelas crianças, aquelas pessoas imaturas, aqueles jovens incautos, que quando vê alguma briga, logo diz: olha, está tendo briga lá embaixo. Está tendo briga, vem cá ver. Aí começam a filmar, tirar selfie. Por quê? Porque são pessoas que não são pacíficas. Pois o resultado da sabedoria celestial, meus irmãos, é descrita por Tiago da seguinte forma no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz. A justiça ela não pode ser promovida em ambientes marcados por inveja e amargura, pois seu desenvolvimento requer um ambiente de paz, diz Tiago. Não há como nós crescermos na piedade e na justiça se o caos está instalado no nosso meio. Não há como nós termos harmonia em nossas relações à luz de Cristo Jesus se nós guardamos sentimentos uns contra os outros. Não há como nós enxergarmos Cristo de braços abertos para nos receber quando não conseguimos receber o outro. Diz Tiago que o resultado da sabedoria celestial é promovido em ambientes marcados por paz. Porque a inveja e a amargura são contrários a um ambiente de paz. Uma vez que a inveja e a amargura resulta em confusão e toda sorte de coisa ruim. Por isso, meus irmãos, a justiça que nós devemos promover, buscar, deve ser marcada pelo ambiente de paz. A igreja deve ser um ambiente de paz. As pessoas devem chegar dentro da igreja e se sentirem apoiadas, colhidas. Eu não estou falando simplesmente daqueles que dizem, poxa, eu gosto de ir na Marinas, porque todas as vezes que eu vou na Marinas, as pessoas me recebem tão bem, dizem a paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo, boa noite. Eu não estou falando disso, que é muito importante. Eu estou falando das pessoas caminharem conosco e se sentirem confortadas, apoiadas, renovadas, saberem que aqui é um local onde tem uma liderança que cuida das pessoas, mesmo que às vezes seja necessário dizer a verdade. Porque como disse Salomão, aquele que diz a verdade perde amigos, mas nós devemos mostrar o amor ao amigo falando a verdade. As pessoas têm que chegar nesse ambiente e verem a presença de Deus. Porque o resultado de vivermos sabiamente nas nossas relações é justamente isso. A justiça resulta de uma postura fundamentada em sabedoria e equilíbrio nas relações. Aqueles que favorecem, incentivam a paz, atuam como agentes de transformação, colhendo resultados justos a partir de suas ações. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tiago, por sua vez, disse, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem paz. Meus irmãos, quando nós estivermos nos relacionando, nós devemos analisar o que está no meu coração, o que está me motivando. Se eu não perdoo essa pessoa, o que está me orientando a não perdoar? É Deus? Certamente não é. Por que eu não acolho esse irmão, essa irmã, esse jovem? Por que eu olho com indiferença para a situação dessa família? O que está me motivando? O que está no núcleo que está sendo revelado nas relações? Devemos ponderar sobre essas coisas, porque a sabedoria do alto, meus irmãos, transforma a nossa convivência. Seja em casa, na igreja, no trabalho ou em qualquer outra esfera de relação, a sabedoria celestial transforma a forma de nós convivermos uns com os outros. Todavia, a sabedoria terrena divide lares, deixa famílias à beira de um precipício com tanta confusão e egoísmo. A sabedoria do alto transforma a nossa convivência, enquanto a sabedoria terrena destrói. A sabedoria do alto transforma a nossa casa, trazendo unidade e paz. A sabedoria celestial transforma a igreja que antes era um núcleo de caos em uma igreja que está provando a harmonia e manifestando o amor genuíno, porque lá há humildade e altruísmo. E no trabalho não é diferente. A sabedoria celestial nos leva a experienciarmos mudanças radicais, mesmo em um ambiente de perversidade, porque a luz transforma quando dissipa as trevas. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, é a que está com Deus. E é o dom de Deus para cada crente que pede, conforme disse Tiago lá no capítulo 1. Aqueles que pedem vão receber, independente do grau social, independente do grau intelectual, aqueles que pedem, recebem. E é o que nós precisamos, meus irmãos. O que foi que Jesus Cristo falou? Se pedem a ti para caminhar 1 milha, caminha 2. Se ferem a sua face, ofereça outra.
Mas não. Muitos, devido terem as suas motivações terrenas e diabólicas, dizem, não, eu vou pagar na mesma moeda. Afinal, eu fui ofendido, eu fui exposto. Um cristão, ele não se comporta assim. Por isso eu lhe digo, as palavras por si só não têm valor, a menos que sejam acompanhadas de ações transformadoras. Não é suficiente afirmar que ama, é necessário demonstrar através de atos concretos, reais. Não basta declarar-se cristão, é necessário renunciar o pecado, tomar a cruz e seguir a Cristo. Assim, meus irmãos, todas as nossas relações devem ser vividas à luz da sabedoria celestial que está em Deus. Por isso que Paulo diz que em Cristo Jesus temos os tesouros celestiais da sabedoria. E é o que nós carecemos, meus irmãos, termos as nossas relações permeadas pela sabedoria celestial, porque de você, exclusivamente, de mim, exclusivamente, a parte de Deus, o que há é trevas, é morte, é sentimento faccioso, é inveja amargurada. Em nós, a parte de Deus, só há ruína, somos caídos. Mas em Deus não. Com o Senhor, há amor, há misericórdia, há perdão, há reconciliação, há santidade, a renovação das relações quebradas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a verdadeira sabedoria é visível. Ela transforma atitudes, promove paz e reflete Cristo. Sabedoria celestial e sabedoria terrena. Qual delas você tem se relacionado com as pessoas? A partir do que você tem enfrentado os seus conflitos relacionais? Tiago 3, do 13 ao 18, é um espelho para a alma. Ele nos convoca a examinar a fonte de nossa sabedoria e a natureza de nossos frutos. A sabedoria terrena, ela é impulsionada pela inveja e ambição. Só pode gerar confusão e maldade. Em contrapartida, a sabedoria que vem do alto, enraizada na pureza e na paz, produz uma vida de retidão, amor e harmonia. Como cristãos, somos chamados a buscar essa sabedoria celestial ativamente, cultivando um coração manso e humilde e manifestando em nossas vidas as virtudes que glorificam a Deus e edificam o próximo. A questão central que Tiago nos deixa é: que tipo de sabedoria está dominando o seu coração e suas ações hoje? Como você tem se relacionado com o próximo? A partir de qual sabedoria você tem se relacionado com o outro? Que Deus, meus irmãos, nos conceda a sabedoria do alto pela fé em Cristo, para vivermos de uma forma santa e pacífica, porque há dois tipos de sabedoria, a celestial e a terrena. Com qual delas você tem se relacionado com as pessoas? Amém.